Conta-se que quando o rei Arthur ainda era um cavaleiro da Távola Redonda, não muito famoso, foi pego caçando ilegalmente em reinos vizinhos. O rei conhecia Arthur, tinha muita simpatia por ele e decidiu não usar da punição da morte, mas deu uma tarefa a Arthur. Em um ano, ele precisaria voltar com a resposta. O que quer a mulher? Transcorrido quase um ano, Arthur havia percorrido os 4 cantos do mundo, perguntado a todas as mulheres com quem cruzou por este caminhar e não obteve uma resposta precisa. Cada mulher acabava trazendo informações novas que o deixavam ainda mais confuso. Contudo, muitas pessoas apontavam-lhe a bruxa Ragnell. A megera era muito sábia e certamente teria a resposta. Antes, porém, que Arthur fosse em busca da bruxa, alertaram-no. O preço é sempre muito alto. Mas, a ponto de perder sua vida porque o prazo estava se esgotando, Arthur decidiu arriscar. Encontrando a megera, soube que sim, ela tinha a resposta. Mas antes que ela revelasse, fez o seu preço. Em troca da informação do que a mulher quer, Ragnell pediu que o amigo de Arthur, amigo de infância, Gawain, lhe desposasse. Arthur ficou dividido, afinal, a bruxa era muito feia. Apenas um dente na boca, corcunda, cheirava mal e tinha maus hábitos. Mas Gawain, fiel ao seu amigo, aceitou o propósito. Então, Gawain, Arthur e a megera voltaram ao reino. Anunciaram as núpcias e o rei pediu-lhe a resposta. Então, Ragnell disse: o que a mulher quer é muito fácil, é muito simples. Ela quer ser senhora de si. Então, o casamento transcorreu e por mais que Ragnell usasse da sua má educação, Gawain a tratava com toda a cortesia e respeito. À noite, nas núpcias, Ragnell mostrou um outro lado. Transformou-se em uma bela e gentil donzela. Surpreso, Gawain perguntou o que tinha acontecido. E então a bruxa disse que tinha os 2 lados. Que ela poderia ser bela ou má, que poderia ser perversa ou bondosa. Ela poderia ser bela para ele à noite e feia para os demais durante o dia, ou o inverso. Então, perguntou ao marido o que ele preferia. Gawain pensou um pouco e, ao final, sugeriu que ela mesma escolhesse. Disse-lhe que ficaria feliz com o que ela decidisse para si. E assim, sabendo que o marido compreendera o que as mulheres querem, ela se tornou ser aquilo que tinha de melhor para oferecer. Muito bem, sejam muito bem-vindas, Amélias, Alecrins. É uma alegria estar novamente neste espaço. E vocês? O que realmente querem? Será que nossos pensamentos estão alinhados com as nossas emoções, com os nossos valores e princípios? Será que por vezes não nos distraímos e esquecemos do que realmente queremos? Será que enquanto Amélias, Alecrins, homens ou mulheres, conseguimos respeitar e deixar que cada um e uma decida e seja senhor e senhora da própria vida?
Olha que reflexão maravilhosa, mais uma que a Kelly traz para o nosso podcast de hoje. Seja então muito bem-vindo, aproveita para curtir, se você ainda não curte, para seguir a gente, temos aí o nosso Instagram, temos aqui o canal do YouTube também, Amélia e Alecrim. Seja você o nosso tempero, o nosso alecrim, ou seja você a Amélia, o que você quiser, você é muito bem-vindo aqui. E nós estamos hoje dando entrada aí na nossa segunda temporada, né? A nossa nova temporada. Sim, porque a gente adora temperar. Temperar é com a gente mesma aqui, não é à toa o nosso nome. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Sheila, vou deixar a Kelly se apresentar. Eu sou a Kelly. Então vocês viram aqui, a Kelly é a nossa contoterapeuta, que vai sempre trazer um conto pra gente. Então nessa nova temporada também, ela vai estar sempre aqui trazendo isso pra gente. E nós estávamos, né, Kelly, num período aí um pouquinho afastadas, vamos dizer assim, talvez, não sei se... Não, afastadas não digo, mas digamos que tiramos umas férias do nosso podcast, e por questões que precisamos, no caso, mas a ideia é sempre muito quentinha, com vários projetos. Apesar de não estarmos em frente às câmeras ou os microfones, a Amélia Alecrim continuou brotando, se frutificando, se fortalecendo, porque afinal nós não estamos em caixas. Exatamente. Então, para quem está chegando agora, de repente, e a gente está muito feliz porque estamos sim ganhando novos seguidores, nosso podcast, ele na verdade é um espaço ou um tempo para você olhar de novo para aquilo que talvez você já viu, mas que você possa observar com outros olhos. Daqui a pouco tocar no teu coração, fazer você repensar. A Kelly sempre fala que estamos aqui em construção. Aqui a nossa ideia não é entregar fórmulas prontas, soluções, mas sim reflexões, esse olhar novamente para sua vida, para sua atitude, para todo o universo, em especial feminino, que é onde a gente mais se identificou. Esse é o lugar para isso. Então você é muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Amélia Alecrim. E a gente levanta a bandeira fortemente aqui, que todo mundo é Amélia e todo mundo é Alecrim também, porque nós honramos todas as Amélias que vieram antes de nós, todas as mulheres que passaram, que eu digo que a gente é uma colcha de retalho, né? Nós somos a soma de uma ou de várias Amélias, para que hoje a gente pudesse estar aqui, ter essa liberdade que nós temos de falar e poder colocar a nossa opinião e poder fazer diferente, não que o que elas tenham feito tenha sido errado, não é isso, elas deram o melhor que elas puderam, mas hoje nós estamos aqui para honrá-las e para fazer do nosso jeito, com o nosso toque de alecrim. É isso aí. Há quem diga que todo ser humano é feito de átomos e células, mas eu gosto da ideia de que somos feitos de histórias. Olha. Então, as histórias de todas as mulheres e homens que passaram antes de nós estão vibrando e estão correndo em nosso sangue, em nossas células. Então, esse espaço pode trazer muitas informações sobre aquilo que já foi e que repercute ainda hoje. Nós comentamos algumas vezes, né, Sheila, as crenças que nós temos e às vezes simplesmente parar e olhar para aquilo que já era tão comum, tão habitual, nos faz ver o mundo de uma nova perspectiva. E o tempero. E o tempero, isso aí. Então, como eu vou falando, né, como a gente tá muito feliz com os novos seguidores, então acredito que o pessoal já deu para entender. Vamos brevemente aqui resumir a história da Amélia Alecrim. Então, se a gente lembrar, né, mas a Kelly vai me ajudando, e aí a gente vai contar o que nós temos de novidade hoje aqui para vocês que
que é uma maravilhosa novidade. Então, há um tempo atrás, surgiu em mim a vontade de trazer algo que fosse voltado para mulheres, mais para mulheres, no caso, não que os homens ou outras pessoas, enfim, não se encaixem aqui, todos são muito bem-vindos, não é à toa que o nome não ficou só Amélia, tá? Que fosse algo nosso. Quando eu digo nosso, é de Xaxim, é dessa cidade, dessa região aqui. Porque o que acontece? Nós consumimos muito material, muita coisa, especialmente agora com o digital, do que vem de fora. Então, é a psicóloga de fora, é o médico de fora, é a super mãe lá de não sei da onde, é o super não sei o que lá de não sei da onde. E nós temos pessoas que têm muito para contribuir, para fazer parte dessa nossa conversa. Eu e a Kelly sempre tivemos conversas e cada uma colocando o seu ponto de vista e diferentes. A gente nunca foi igual. São histórias diferentes. Histórias diferentes. Percursos de vida diferentes. Isso. Pontos de vista diferentes, apesar de a gente ter muita coisa em comum. Exatamente. E essa foi a ideia. Então, eu fiz a proposta para Kelly, ela aceitou a proposta e no ano passado, então, nós lançamos, inclusive fizemos um evento de lançamento, foi lindo, quem quiser confere aí, tem o episódio que foi o tema do nosso lançamento. Nós falamos sobre o filme Barbie, para quem quiser conferir, apesar de todas as críticas, né, mas ganhou até prêmio depois do filme, né, inclusive, fizemos um episódio sobre Barbie, falando sobre a questão da mulher, sobre essa questão do feminino, sobre esse olhar, sobre sair da caixa, mulherada, sair da caixa, né, foi muito válido. E a Kelly entrou nessa caminhada junto comigo e agora eu vou passar a bola para ela explicar como é que foi, depois do convite, como é que nós temos essa construção da Amélia Alecrim. Então, para alguém que tem dificuldades de aniversariar, porque cantar os parabéns e ser o centro das atenções é um desafio, então aceitar um convite desses não foi fácil, mas foi num impulso, pela nossa amizade, pela confiança que temos uma na outra e por esse desejo latente de poder falar sobre aquilo que é cotidiano e falar para outras pessoas. Então, o convite veio, eu disse sim e nós estamos nos desafiando a cada dia. Uhum. E é possível. Então, quando você acredita que é capaz, as coisas acontecem. Então, estamos aqui e estamos com a proposta crescendo ainda mais. Exato. E aí veio a Amélia, né, que depois nós vamos falar um pouco mais, o nome Amélia, o alecrim, que é para dar o tempero, e foi tudo indo maravilhoso, até que a gente precisou dar uma pausa, por questões, enfim, e aí surgiu na nossa vida uma nova Amélia que veio para somar, afinal de contas, aqui não tem nada pronto, nada engessado. Quem disse que o podcast tinha que ser em 2? A gente nunca falou isso. Até porque 1 é pouco. 2 é bom, mas 3... 3 vai ficar demais. Melhor ainda. E vai ficar melhor ainda. Então, hoje nós vamos passar a palavra para Dani. A Dani, que depois ela vai se apresentar, que ela é uma amiga de longa data. E ela é a nossa nova Amélia aqui junto com a gente. Ou Alecrim, aquilo que ela quiser, né? Eu tenho o hábito de chamar todas as mulheres de Amélia. Dani, seja muito bem-vinda e obrigada. Venha caminhar com a gente. Fique à vontade com todo o teu conhecimento. Eu vou deixar você se apresentar, que o currículo dela não é pequeno, gente. Pronto, já me colocou numa situação difícil, né? Então, Sheila e Kelly, um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje, começarmos aquilo que iniciou numa conversa de Instagram, que passou por uma conversa na padaria e que hoje a gente vê sendo concretizado aqui, né? Nessa primeira gravação dessa segunda temporada do Amélia Alecrim. É uma satisfação para mim estar aqui, né? Então eu vou me apresentar para o público que ainda não me conhece. É isso aí, o meu nome é Daniela, eu sou professora, né? Tenho formação dentro da área de educação, fui estudando e me aperfeiçoando dentro dessa área, mas eu costumo dizer, e agora me foge o nome da autora aqui, então acho que é a Cecília Meirelles, mas me perdoe se eu estiver errada, que diz, eu sou eu, mas sou muitas, né? E eu acho que essa frase, ela fecha, ela encaixa bem comigo e com várias das pessoas que estão aqui agora nesse momento, que também são mulheres, mães, filhas, avós, amigas, colegas, profissionais, né? Então, quando eu procurei a Kelly
e a Sheila foi justamente nesse sentido, de poder conversar, de poder trazer, né, para esse espaço, ou melhor, encontrar nesse espaço aquilo que eu já estava buscando, que era o desejo que eu tinha de poder contribuir de alguma maneira na construção de um espaço que fosse um espaço de escuta, um espaço de identificação e um espaço de diálogo, né? Para quem? Especialmente para a mulher que é daqui, para a mulher que é como nós, né? Que Mulher fala de do nosso verdade. jeito, a mulher de verdade que dizem, né? Que fala do nosso jeito, que vive a vida como nós, que sofre na pele as mesmas coisas que nós sofremos, que tem as mesmas limitações ou condições, enfim, que nós temos, porque de fato o que nós consumimos muito, eu vejo, em termos de informação e de exemplos e de referências, vem de muito longe. E vindo de muito longe, estão muito distante das condições, muitas vezes, que nós temos aqui, né? Ou daquilo que nos é possibilitado, tá? Então, a minha ideia era a de encontrar um lugar onde eu pudesse falar com e para as mulheres, que assim como eu, também muitas vezes encontram dificuldades, né, na escuta e dificuldades, então, nessa possibilidade de colocar a voz. E vou dizer já de início que eu sou uma mulher privilegiada nesse sentido, né? Porque eu acessei a educação, porque eu me construí profissionalmente dentro de uma área que me possibilitou contatos muito importantes, muito interessantes em termos da apropriação do conhecimento, de conhecer outros lugares, de me apropriar de outras culturas. Então, de muitas formas, eu me sinto uma mulher privilegiada neste aspecto, né? Mas ainda assim reconheço que tem tantas coisas para a gente discutir, tantos silenciamentos em torno da vida da mulher, sabe? E que muitas vezes a mulher acaba não tocando ou não abordando esses temas porque não se sente autorizada, talvez, né? Mas talvez mais do que isso, porque ela não encontre com quem conversar a respeito, né? Talvez, ou um lugar, vamos dizer assim, seguro, onde ela possa vir, se expressar e ser e dizer e pensar quem ela é. A reciprocidade. Isso um aí. espaço onde ela possa de fato ser ouvida. Exato, E a gente Kelly. compreende que é ouvido quando tem a resposta do outro. Uhum. Senão é como se eu estivesse falando sozinha. Exato, né? Então, não adianta ser uma voz que simplesmente cria, que se dá no vácuo, né? Ou então que vai fazer só um eco por aí, que vai só se reproduzir. Não, é uma voz que busca outras vozes, né? Então, o meu desejo é de que esse nosso espaço seja o espaço para muitas mulheres. Né? E a Sheila comentou que nós estamos aí com mais seguidores, né? Então, quem sabe mais e mais pessoas, acho que é bem importante isso, que as pessoas compartilhem, né, esse podcast, que elas encaminhem isso para outras mulheres, porque é a nossa intenção fazer desse espaço um espaço que frutifique, um espaço que seja fértil em termos de identificação, né, para várias outras mulheres. Porque hoje Fala, Kelly. estamos aqui, né? Mas, Exato. como você disse, nós somos muitas. Uhum. Então, se estamos aqui, não estamos em nosso nome, mas em nome de cada uma das mulheres que fazem parte da nossa vida. A conhecida, a desconhecida, a moça da padaria, a faxineira do corredor. Então, quanto mais pessoas puderem nos acompanhar, mais pessoas estarão construindo a Mel e Alecrim. É isso aí. E mais pessoas estarão legitimando a voz e os interesses e as perspectivas da mulher na sociedade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é extremamente importante. Eu venho de uma família em que era o meu pai querido e 4 mulheres. Obrigada, Kelly, agora não. Era o meu pai, a minha mãe e 3 filhas, né? Então, meu pai reinava, achava ele que reinava, né? No mundo feminino. Mal sabia ele que o rei da minha casa era minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte, né? Ela nunca trabalhou fora, ela sempre foi dona de casa, ela sempre se dedicou a cuidar das filhas, ela não concluiu nem o ensino médio, mas ela sempre foi uma mulher muito forte. Ela sempre foi uma presença muito forte na nossa família, né? E um indicativo de como se dariam as relações. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que nos impulsionou muito, né? Ela estando em casa e trabalhando conosco, ela dizia para nós: vocês têm que me prometer que vocês vão estudar e vocês vão ter um emprego, né? Vocês vão ter uma profissão.
Então era o desejo da minha mãe de que cada uma de nós, eu e as minhas irmãs, pudéssemos fazer as nossas escolhas, sabe? E talvez essa tenha sido uma das lições mais bonitas enquanto mulher que a minha mãe deixou para mim. A minha mãe tá viva ainda, né? Um beijo, dona Alda. Te amo. Mas enfim, acho que foi uma das lições mais bonitas, assim, que a minha mãe deixou, que foi a de que nós podemos fazer qualquer escolha, desde que ela seja a nossa escolha. Né? Quanta sabedoria. Porque é isso, né, Sheila? A sabedoria vem da vida, ela não vem exatamente dos bancos escolares. Muito embora eu, como professora, preciso defender que a escola ajuda e muito nesse sentido. Aí, quando a Sheila disse assim, Dani, então você faz a tua primeira fala, vê qual é o tema aí que você vai querer falar para nós, né? Eu não podia falar de outra coisa que não fosse a relação entre educação, conhecimento e empoderamento. E aqui, empoderamento, eu vou substituir, eu sei que essa palavra é uma palavra bem em voga, né? Uma palavra de moda. E eu vou buscar uma palavra lá do século XVII e XVIII, que é autonomia. Gosto mais dela. E já vou explicar por quê. Tá? Então, quando eu me organizei para falar hoje, eu me organizei para falar justamente sobre isso. Qual é a relação que existe, né? Ou que coisas nós podemos pensar dessa relação entre a educação escolarizada, o acesso à educação, né? O conhecimento e a autonomia da mulher. E aí, assim, o conto da Kelly, que a gente nem sabia que era esse o conto que ela ia narrar hoje, né? Foi lindo porque veio muito ao encontro disso que eu também estava organizada para falar. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é a ideia de que conhecimento é poder, sim. Mas não é poder no sentido de subjugar ou de oprimir, não. É poder porque ele me dá potência. O conhecimento me traz potência, né? Potência de escolha, potência de posicionamento, enfim. E esse conhecimento, ele vem para a vida da gente de diversas formas. Ele vem como um conhecimento de ciência, e é isso que a gente vai buscar na escola, vem essa informação, os cursos que a gente faz, enfim. Esse acesso de conhecimento, que é um conhecimento muito poderoso, tá? E vem na forma de experiência. E a experiência, ela não é só aquilo que se passa na vida da gente, é aquilo que nos passa, aquilo que nos acontece, né? É o que resulta em nós, ou seja, a partir do momento em que a gente vai vivendo, cada uma de nós aqui, as nossas histórias, e sim, somos 3 pessoas muito diferentes, já nos cruzamos pela vida algumas vezes, mas nós temos muitas diferenças entre nós, né? E que maravilhoso isso. Uhum. Então, essas experiências, elas foram nos constituindo, porque provocaram em nós alguma condição de reflexão, de aprendizagem, de apropriação de algo novo. Mas essa condição de eu refletir, de eu entender, de eu poder pensar sobre o que me aconteceu e tirar daí uma aprendizagem, ela não é uma coisa automática, entendem? A gente precisa de ferramentas para isso. Ela não acontece de uma maneira natural, quer dizer, nós não somos seres que naturalmente, dado pela nossa natureza, nós podemos fazer isso. Não, isso é uma construção que se dá pela apropriação de cultura, que são ferramentas que a gente vai adquirindo. Então é aí que entra a potência do conhecimento científico, do conhecimento escolar, da informação, né? De aprender a lidar com ferramentas, por exemplo, a ferramenta da reflexão, da análise, da síntese, né? Da abstração, de entender conceitos mais abstratos, de poder fazer links entre algumas experiências, alguns saberes. Então, quando uma pessoa, e aqui eu quero me referir hoje especificamente a você, mulher, tá? A você, mulher que está aí, que nos assiste, que nos acompanha. Hoje a minha escolha é falar diretamente para você. Quando você acessa a educação, quando você frequenta uma escola, quando você faz um curso, quando você se profissionaliza, quando você lê, quando você assiste a um documentário, tá? O seu cérebro se torna mais ágil e mais apto a entender as coisas do mundo. E a partir do momento em que a gente consegue compreender essas coisas, a gente consegue se posicionar sobre elas. Só que agora eu vou trazer algumas coisas assim muito interessantes, sabe, pra gente pensar. Que, como diz a Sheila, não é para ter respostas, mas é para ter muitas perguntas, né? Existe na história da nossa sociedade como um todo processos de exclusão da mulher. E a gente sabe disso e também algumas vezes vive na pele.
ainda que somos privilegiadas, porque existem mulheres que vivem em condições muito piores e muito difíceis, né? Existem processos de exclusão da mulher. Então, para vocês terem ideia, apenas em 1827, as mulheres no Brasil foram autorizadas a frequentar a escola. 1827. Até aí, qual era a mulher que tinha acesso a algum conhecimento no Brasil? Bom, quem era rica o suficiente para ter um tutor que fosse na casa e ensinasse. Tá? Então, até 1827, as mulheres não podiam nem ir à escola. Elas eram analfabetas. E vamos lá, lembrar que conhecimento é poder. Né? Só que só em 1870 elas puderam frequentar escolas mistas, onde também tivessem homens. Porque no início, né, esses quase 43 anos aí, as escolas eram só femininas, porque lá nessas escolas elas aprendiam principalmente as artes do lar. Né? Ser uma boa moça. Ser uma boa moça. Uma boa mãe, uma boa esposa, né? Então, a partir de 1870 é que começaram a existir as classes mistas aqui no nosso país. E olha que só em 79 as mulheres foram autorizadas a frequentar universidades. Então, o conhecimento da mulher brasileira para que ela se tornasse uma profissional, por exemplo, uma médica, uma advogada, uma professora não, porque o curso médio o normal, né, que se dizia na época, já autorizava. Mas uma contadora, uma administradora, enfim, uma engenheira, né, uma médica, só foi autorizada a partir de 1879. Mas aí, meninas, elas tinham que ter autorização da família para poder fazer a faculdade. Tá? Os pais tinham que autorizar para que elas frequentassem a universidade. Olha os absurdos que a gente vai vivendo. E talvez né? até dissesse, né, Dani, os pais, vírgula, o pai. Porque a esposa não era consultada. Muito bem lembrado. Então, se fosse um lar onde houvesse apenas a mulher, não era um sonho possível de correr atrás. Exatamente. Faltaria autorização do pai, então o sonho da universidade já estaria cancelado. Cancelado, tá? Só quero abrir um parênteses aqui para relatar, o pessoal talvez não saiba, mas eu fui professora universitária aqui na região durante 24, quase 25 anos. Formei muita professora, muito professor, né? E eu lembro muito de várias alunas que nós recebemos de comunidades originais, né? E também de municípios muito pequenos e do interior de municípios, especialmente aqui da região da MAI. E as alunas várias vezes relataram, e eu não estou falando do começo dos anos 2000, tá? Que foi em 98 que eu ingressei. Mas eu estou falando de recentemente. Alunas relatavam e relatam ainda que precisaram brigar com a família para poder fazer faculdade. Porque o ensino, ou frequentar, se profissionalizar, era considerado algo desnecessário, enfim, algo que diminuísse, denegrisse a imagem delas como mulheres. Sim, porque se eu decido fazer algo que é diferente daquilo que é permitido moralmente, eu estou colocando em risco todos os valores meus e da própria família. Da própria família. Então, isso foi uma coisa, assim, muito interessante, né? As mulheres, ainda que elas tenham iniciado as universidades, o acesso só em 1879, elas continuam sendo minoria no mercado de trabalho de todas as profissões, estas que são profissões liberais, vamos dizer assim, né? E até 1962, gente, eu sou de 72, quer dizer, 10 anos antes de eu nascer, as mulheres ainda precisavam de autorização do marido para poder trabalhar fora, as casadas. Tá? Então, uma mulher que quisesse trabalhar fora, nos anos 60, precisava de uma autorização por escrito do marido para que ela pudesse ter aquele emprego, para que ela pudesse trabalhar fora. Em 1932, a gente conseguiu o direito ao voto. Né? Até 1932 a gente não era ouvida nem mesmo numa eleição. Tá? Então, assim, são muitas as coisas que vão constituindo todo um processo de diminuição, sabe? De expropriação da ideia de sujeito na mulher. E esses dados que eu trouxe aqui são só do Brasil. Se a gente fosse olhar algumas outras sociedades, isso é ainda mais recente, né?
Sabem que tem a outra, né, também que só com o último código brasileiro, alteração do Código Penal, acho que foi, não, desculpa, do Código Civil brasileiro, é que a mulher o homem deixou de ter o direito de cancelar o casamento caso a mulher não fosse virgem quando ele casasse. E essa alteração do código, me corrijam aí, por favor, alguém coloca aí nos nossos comentários qual foi o ano, tá? Eu não busquei por essa data, mas isso é uma coisa recente, tá? É bem recente. Então isso tudo eu acho que vem para mostrar, assim, o quanto a gente precisa de informação, precisa de conhecimento, precisa de ferramentas potentes para poder pensar. Não é a gente para sair por aí queimando sutiã e... não é essa a condição. Aliás, eu preciso contar para vocês que várias vezes as pessoas me disseram, porque tu é feminista, como se isso fosse um xingamento. Eu jamais tomaria como um xingamento, mas a pessoa estava me xingando. Eu acho que não se trata disso, sabe? Se trata de pensar sobre qual é o espaço que nós mulheres temos e quais são as nossas condições de vida. Por que é que nós é que precisamos sempre abrir mão das nossas vidas, da nossa profissão, né? Do nosso cotidiano. E assim, mais do que isso, talvez até o quanto daquilo que fizeram conosco nós continuamos reproduzindo. Ensinando as nossas filhas aquelas que devem nos auxiliar nos trabalhos de casa, por exemplo, e não os filhos. Porque por mais que não se tenha a necessidade da autorização por escrito para se trabalhar fora, muitas de nós talvez ainda sintam a necessidade moral de pedir a autorização para trabalhar fora. E é muito comum, por exemplo, alguma questão familiar necessitou da mudança de alguma rotina, é automático pensar que quem vai abrir mão de trabalhar fora é a mulher. Porque o espaço da mulher é o espaço de dentro da casa, não de fora. Então, é necessário muita coragem e muita consciência para perceber esses pequenos detalhes no cotidiano, para daí, de fato, poder não precisar queimar o sutiã na praça, mas queimá-lo. Simbolicamente. Isso aí. Mas porque assim, olha, a gente vive ainda algumas situações que elas são tão naturalizadas, elas são deixadas de uma forma tão... quer dizer, a gente não pensa sobre elas, simplesmente reproduz, deixa que elas vão acontecendo, sabe? No meu primeiro trabalho como assistente social, num município bem pequenininho, na época 4.000 habitantes, e eu lembro de ter acolhido uma senhora, uma mulher, porque o esposo não estava em condições de vir até o serviço de atendimento, né? E ela trouxe as demandas dela, típicas do serviço social, mas o assistente social em um município muito pequeno, ele é uma referência para muita coisa. Então, na falta de profissionais diversos, acaba concentrando na sala do assistente social. E aí ela citava que a família vinha sofrendo diversas questões em virtude do adoecimento do marido. Porque sim, os homens também adoecem, inclusive adoecem no quesito saúde mental. E aí, por conta de uma depressão muito severa, o marido acabou se afastando dos negócios da família que eram conduzidos por ele. E aí um dia ela trouxe que ele estava melhorando e que os conflitos estavam acontecendo. Porque quando ele recobrou a autonomia e a força para conduzir os negócios, ele não conseguia aceitar que a mulher havia conduzido a família e a propriedade durante aquele tempo. E o que me chamava muito a atenção na época é que ele usou uma frase que daí ela repetiu, né? Ela disse que eles acabaram discutindo e ele trouxe vários aspectos e aí ele ficou muito incomodado e disse, sim, e agora só falta o quê? Será que você vai querer usar as minhas calças compridas? Então, ela ainda usava as calças, ela já usava calças, isso era muito habitual, muito normal. Mas essa expressão, porque houve um tempo em que mulheres usavam o vestuário feminino, era apenas a saia e não a calça. A calça era uma simbologia do masculino, então isso ainda estava presente naquela comunidade, naquela fala. E assim, né, Kelly, também tem a situação de que os homens, o acesso ao mercado de trabalho por parte dos homens, né, isso são estudos, não é invenção da Dani, né, tá lá para quem quiser consultar no IBGE, os homens, eles
exercendo as mesmas funções que as mulheres, eles ainda recebem mais no mercado de trabalho, né? Eles são melhores remunerados, tá? Especialmente nas profissões de maior especialização, tá? Nas de maior estudo, nas de maior especialização, os homens ganham mais. Claro que, trabalhando, por exemplo, numa agroindústria, fazendo corte de frango, eles vão receber a mesma coisa. Mas quando você começa a olhar o espaço da mulher nas relações de trabalho, por exemplo, de liderança, de chefia, tá? Tudo isso você vai cada vez mais, né, percebendo que vai afunilando. Quanto mais os cargos e os salários vão subindo, menor vai sendo a presença da mulher aí. Ainda que a gente ainda seja minoria no mercado de trabalho, porque evidentemente ainda tem várias mulheres que não trabalham por N razões, inclusive se elas quiserem, elas podem escolher não trabalhar, não é essa a questão, tá? Mas assim, ainda há essa situação dessa superioridade, né? Há espaços de trabalho em que homens não se sujeitam à liderança ou à hierarquia feminina. Não é só dentro de casa. Tá? Então, mas eu acho que é muito importante a gente sinalizar a voz da dona de casa, da mulher que está em casa. Porque para essa mulher não existe um espaço social para isso. Lá na empresa, lá na universidade, lá no comércio, né? Existe uma projeção social. Essas mulheres, elas estão numa condição em que outros veem, em que outros percebem, em que há relações com outras pessoas, né? A dona de casa não. E pior ainda, aquela dona de casa lá do interior. Né? Então, essa que é a mulher que, por exemplo, tenho algumas amigas que comentavam assim, não, porque quando a fulana, né, as mulheres do interior, elas vivem muitos anos casadas e tal, aí o esposo morre, né? Elas ficam viúvas, morre na sexta-feira, na segunda-feira elas vão no banco para saber tomar ciência, porque elas não têm ciência de nada, de quanto tem na conta, se tem dívida, se tem financiamento, se tem dinheiro aplicado, o que tem que fazer, não sabem nada. Não participam, né, da administração financeira. E aí elas vão lá, elas veem o dinheiro que tem na conta, elas passam na agência de turismo, compram uma viagem para Aparecida e de lá elas ganham o mundo, porque delas não param mais de viajar. Ninguém me segura. Bom, isso não é uma anedota, mas é uma situação que eu acho assim que de alguma maneira caracteriza muito o comportamento de várias mulheres, né? Que olha a loucura disso, porque sentem a dor da perda do marido. Porque, afinal de contas, ele era a companhia, era o suporte, era com aquilo que elas sabiam viver. Mas, ao mesmo tempo, têm um sentimento de liberdade, de libertação da condição que estavam vivendo. Então, isso é triste, sabe? E não é uma mulher que vive nessa condição, são muitas as mulheres. Então, acho que essa voz, Kelly, que você trouxe agora, né? Da mulher que é a dona de casa, que não tem esta rede, que não está num espaço social onde ela possa ser ouvida, né? Dar visibilidade para esse tipo de situação é muito importante. Muito importante mesmo, né? Eu vou só fazer um comentário aqui. Antes de vir para cá, eu conversava com uma pessoa e falava sobre o que seria mais ou menos a pauta do nosso episódio, e a pessoa, essa mulher, né, ela disse assim, olha só, quando é a mulher que abre mão do trabalho ou trabalha menos, uma carga horária menor fora de casa, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, e o marido fica menos em casa e o marido é menos presente, tá tudo bem. Aí ela acabou me contando de um casal que ela conhece, que a situação é exatamente o contrário. A esposa tem um trabalho que demanda que ela viaje, então ela sai, tem crianças nessa família, só que como o marido consegue trabalhar home office, então ele é quem fica mais em casa, a carga horária dele é menor. E aí é o fim do mundo, porque ele é um coitado, porque ela explora ele. A família não aceita, os vizinhos comentam, na escola ele é um herói, porque, meu Deus, como que pode um homem, como que pode uma mãe deixar as crianças, né, com febre na responsabilidade do pai? Como isso é possível? E aí eu disse, tu tá entendendo? Então é exatamente aí que eu quero chegar, porque não tem problema, se para esse casal isso tá bom,
Tá bom, eu não preciso criar um filho, hoje eu que tenho um menino e uma menina, um filho que com todo respeito é um banana, que não sabe se defender sozinho e depende da mão de uma mulher para fritar um ovo para ele. Tá errado. Assim como eu também não quero minha filha sendo escrava de ninguém. Então, qual é o problema do homem hoje assumir a casa e a mulher ir trabalhar? Eu acho que assim, a gente tem que parar de querer entre nós mesmos, mulheres, e era bem esse o comentário que a gente fazia, de que assim, ele é um coitado. E aí, quando é a mulher, tá certo. É natural. Ela não tá fazendo nada mais do que a sua obrigação, daquilo que é natural. Então, nós precisamos trabalhar mais nisso. E eu vou pegar um outro gancho que falava da questão, era um videozinho, eu não vou lembrar de onde que era, mas era um videozinho do Instagram, e era um pai que falava sobre essa questão do cansaço mental da mulher, do cansaço mental, especialmente quando tá no papel de mãe, que dizia assim, levar o filho para a escola não diminui o cansaço mental da mãe. Diminui o cansaço mental quando você sabe, você tem uniforme, se o uniforme tá limpo, se a lancheira tá pronta, se o material tá ok, se o bilhete tá assinado, se hoje tem uma aula especial e precisa levar uma cartolina, um tênis por causa da educação física. Isso é diminuir a carga mental da mãe. Mas eu levo no médico. Quanto teu filho pesa? Quanto teu filho mede? Qual é o nome do remédio que ele tá tomando? Ele é alérgico a alguma coisa? Mas eu levei no médico. Então, assim, isso é diminuir. Então, a mãe, ela tem a obrigação de saber tudo isso. Se ela não é mãe, ou se ela não casou por uma opção dela, ou por N questões, e ela mora com alguém, o que ela é? A empregada de toda a família. A pessoa que tem que cuidar de todo mundo, a pessoa que tem que ficar... Um dia eu falei num outro que a gente fez, né, sobre o servir, né? Ela é obrigada a servir todo mundo porque ela não tem ninguém. Mas por que tem que ser ela? Mas se for um rapaz que é solteiro e mora com alguém, ele vai poder fazer festa, ele vai poder viver aqui, ele vai poder... mas é que ele pode curtir a vida, porque ele não tem mulher, ele não tem filhos. Então, nós precisamos mudar isso dentro da gente, porque esse tipo de conversa... Nós temos até hoje esse tipo de conversa achando homem herói, porque leva filho na escola e não faz nem o básico, e mulher, e que a mulher tem a obrigação. Talvez, né, Dani, a gente não vá viver esse momento. Talvez lá nossos, quem sabe, netos vão viver um momento em que tenha mais equidade, a palavra, né? Que tenha mais. Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre isso e para nós mudar em nós mesmas esse discurso. Sim, porque principalmente a questão é na mulher. Porque muitas vezes a gente ouve de mulheres esses comentários, né? Então, eu queria comentar também assim, Sheila, que quando a gente fala sobre essas situações, né, não se trata da gente pensar assim, nós queremos um mundo, sei lá, nós somos contra... Não é nada disso. Ninguém aqui é contra o homem, ninguém aqui quer desmontar com as famílias, nem fazer nada disso. É simplesmente fazer com que a sociedade, especialmente as mulheres, parem para pensar sobre determinadas coisas que não são naturais. O que é natural? Natural é o fato de que nós nascemos com braços, pernas, coração, pulmão, certo? A nossa altura, isso foi nos dado pela natureza, né? O nosso sexo, isso nos foi dado pela natureza, certo? O fato de que um cara é mais calvo ou menos é uma questão natural. Tudo aquilo que não é dado pela natureza é construído culturalmente. Então, o papel, ou o que deve fazer um homem e o que deve fazer uma mulher... Ainda nós deveríamos acrescentar a isso o que deve fazer uma pessoa, um ser humano, né? Porque tem coisas que não são do gênero A ou B, né? Acho que a gente não precisa ter um olhar tão binário sobre as coisas. Isso tudo é uma construção cultural. Agora, aí assim, né, Sheila? Nós vemos num histórico que, como eu dizia aqui, afasta a mulher dessas possibilidades de conhecimento. O que é programa para mulher na TV? Novela. Culinária. Maquiagem. Fofoca. Cara, adoro culinária. Pra quem não sabe, eu adoro cozinhar e cozinho muito bem. Mas eu quero fazer isso quando eu escolho fazer. E não que me digam que esta é a minha função. Ou que é isso que me cabe. Né? Então, esse afastamento da mulher em relação a todo esse conhecimento, essa informação, essa potência dela de poder pensar, é que torna as mulheres
eu tô falando agora aqui histórica e genericamente, óbvio, eu não tô falando de alguém em específico, né? Com dificuldade de autonomia. Com aquilo que um filósofo, que é o Kant, chamava com uma ideia de minoridade. Quer dizer, você alcança a sua maioridade quando você consegue compreender, quando você está instruído, quando você está ilustrado, quando você tem conhecimento, quando você é potente nesse sentido. Porque aí você se torna capaz de pensar, de refletir, de ter um domínio intelectual sobre um objeto, seja ele o papel da mulher no trabalho, quem é que vai arrumar a casa, como é que eu faço essa comida, né? De se posicionar e, portanto, fazer escolha. E não importa qual é a escolha, desde que seja uma escolha pautada na autoridade. Desculpa, na autonomia. Desde que seja uma escolha pautada na autonomia, na maioridade, que é essa condição. Tem uma frase, que eu inclusive tenho tatuada no braço, que é uma expressão em latim, sapere aude, né? Que os iluministas usavam, e ela tem um significado mais ou menos como ouse pensar por si mesmo. Só que esse ousar pensar por si mesmo demanda que a gente acesse saber, conhecimento, tenha experiências. Então, quando eu retiro da mulher essa possibilidade disso tudo, a condição dela de refletir sobre esse papel, de saber que a dor que ela tem, do que o peso que ela está carregando vem não por uma condição natural e que ela não é má. Ela não é a bruxa da Branca de Neve, porque hoje ela está de saco cheio, ela não tem condição nenhuma de ficar com o filho. Ela não é má por isso. Isso não é um elemento da natureza. É um esgotamento que muitas vezes atinge muitas mulheres, né? Eu trouxe uma frase que não por acaso é de uma feminista, né? Simone de Beauvoir, mas eu trouxe uma frase que eu acho que vai muito ao encontro disso que a Kelly estava comentando. E a frase dela, que é extremamente conhecida, diz assim: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então, que as mulheres possam escolher cozinhar ou não, ter filhos ou não, casar ou não, ser mulher ou não, deixar o cabelo branco ou pintar o cabelo, usar roupa curta ou roupa longa, cobrir o corpo quando sai, sair com muitos caras ou viver no celibato, que cada mulher possa fazer a escolha que quiser, desde que seja uma escolha autônoma, uma escolha pautada por uma reflexão, um conhecimento e um posicionamento. Perfeito. Perfeito. É por isso que fecha tanto com a nossa ideia. Não é, Kelly? A gente falava, eu acho que lá no primeiro episódio que a gente falava sobre essa questão de que quando a mulher tem um conhecimento básico, ela consegue fazer a interpretação, ao menos da receita médica dela, do filho, do marido, até nisso, né? Se a gente for parar para pensar sem depender de alguém. Então, eu queria só pegar um gancho aqui da tua fala, Dani, e dizer que hoje, com o acesso à tecnologia que a gente tem, você pode escolher, você, mulher especialmente, né? Você pode escolher entre ficar vendo um vídeo de piadinha o dia inteiro, no caso, o dia inteiro que eu digo no teu período de folga, ou daqui a pouco acessar um treinamento, um curso, assistir uma live, tem tanta coisa gratuita. Busque, veja pessoas que são referências para você, acompanhem materiais que vão agregar na tua vida. Nós sabemos, não é, Kelly, desde o início, que nós decidimos começar com o podcast, que a nossa audiência ela seria muito seleta. Porque se nós estivéssemos aqui promovendo talvez piadas, promovendo talvez sensualizando, né? Talvez não nós, mas nós sabíamos que iríamos crescer muito mais rápido. Ter audiência. Teríamos muito mais audiência, estaríamos muito mais visíveis, talvez, mas não é essa a intenção. Então, se daqui a pouco você está vendo esse trecho, porque a gente sabe que é difícil a pessoa assistir 1 hora de podcast quando é conteúdo. Agora, 1 hora vendo bobagem, a gente fica. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu todas essas falas, eu vou pegar especialmente da Dani hoje com tantos dados, e isso tocou no teu coração, vou falar aqui para você, mulher. Então, comece a buscar
conhecimento. Tire um tempo para você para aprender algo novo. Todo dia a gente pode aprender algo novo. Que seja uma receita de bolo diferente, se for o caso. Que seja um jeito diferente de qualquer coisa. Mas para que você consiga sair daquele círculo daqui a pouco que está a sua vida, e você vai com certeza se descobrir muito mais. Eu vou deixar como alecrim do dia, enquanto a Dani falava. Eu não consegui pegar bem certo o nome do filme, mas, se eu não me engano, é Estrelas Além do Tempo. É isso? Pensamos no mesmo alecrim. No mesmo alecrim, olha só, a gente não tinha combinado. Que fala muito sobre essa questão da mulher, e a gente poderia aqui daqui a pouco, nós não com propriedade, mas daqui a pouco trazer uma mulher negra aqui para nossa mesa, porque o filme fala muito sobre isso, mas fala sobre essa questão da mulher entrar na universidade e uma mulher negra. Então eu sei que vai tocar muita gente aí. Para quem não assistiu, assista. Então fica a nossa dica como alecrim. Da minha parte é isso, Dani, seja muito bem-vinda. Acho que nós temos muita coisa maravilhosa para aprender juntas aqui. E que bom ter você aqui, Kelly, que bom ter você aqui. Vou deixar você para fazer o encerramento. Eu vou fazer o encerramento com mais uma frase provocativa. A Dani tem um alecrim também, né? Sim, senhorita. Mas, Dani, que alegria poder ter você aqui. Acho que a gente tem muita coisa a aprender umas com as outras e com quem está em casa, seja a Amélia, seja o Alecrim, e juntas. Porque quando mulheres se encontram, coisas acontecem. Essa é uma frase da professora Soninha, referenciando a Clarissa Pinkola Estés, que é alguém que se debruça sobre o feminino há muito tempo. Então, quando mulheres se encontram, não apenas quando mulheres se reúnem, mas quando se encontram de verdade. E eu acho que é muito mais fácil o caminho quando nós estamos apoiadas por outras mulheres, que sentem na pele, mesmo tendo histórias diferentes, há pontos em comum onde as mesmas feridas doem. Então, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos e todas, né? Acho que todas, principalmente, né? Porque o nosso público é eminentemente feminino. Pela experiência, eu preciso dizer, acho que ela falou que cada dia você aprenda uma coisa nova. Eu hoje aprendi a fazer um podcast, que eu nunca tinha gravado né? Foi a minha primeira experiência. Então, assim, tô muito feliz, tenho certeza que a gente vai ter muitas coisas. Aliás, né? Já vamos dizer pro pessoal ficar de olho, seguir lá na rede, @AmeliaAlecrim, lá no nosso Instagram, que tem novidade chegando, tem coisa para esse final de mês aí que vai acontecer, né? É um espaço gostoso pra gente estar mais perto, inclusive fisicamente, né? Então acompanhe por lá que você vai ficar sabendo dessa novidade que vai acontecer no finalzinho desse mês. Sobre a questão do alecrim, Sheila, eu quero deixar duas situações aqui que você me disse, alguma coisa que você lê ou que você assiste, enfim, né? São duas coisas muito distintas. Um é um filme, não sei se tem na Netflix, eu tenho aquela BTV e acabei achando ali, né? O nome é Coco Chanel, tá? Que é a dona, né? A criadora da marca Chanel, e é a história da vida dela. E é uma história muito bonita, tá? Porque é uma história que faz com que a gente olhe para a mulher. Ela foi uma das primeiras mulheres do mundo a usar calças, tá? Então, assim, dentro da alta costura, e uma mulher que batalhou muito por esse espaço. Vale a pena conhecer a história da Coco Chanel. E a outra coisa, o outro alecrim que eu quero deixar, é um livro que conta a história de uma sobrevivente de Auschwitz. Se chama A Bailarina de Auschwitz, tá? É um livro lindo. Hoje ela é uma psicóloga, ela vive ainda com 94, 95 anos e ela ainda atende pessoas. Então ali ela relata como ela sobreviveu a partir de escolhas diárias que ela fez de se manter viva em Auschwitz. Ela ficou 1 ano num campo de concentração. Então eu acho que vale a pena como lição pra gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos aí, a todas que estão acompanhando. Beijo, galera. Até o próximo. Até mais. Até.